Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso webinar Intercâmbio com Foco em Imigração. A gente vai estar falando sobre estratégias de estudo para você entrar na Austrália ou continuar na Austrália, se você já está aqui, de forma estratégica. O que a gente chama Study to Stay é escolher um curso que vai te levar a um visto permanente. Nada é garantido quando se fala de leis de imigração na Austrália, as leis podem mudar a qualquer momento, mas a gente sempre cria essas estratégias para você com a base na legislação atual e pensando sempre o objetivo da nossa consultoria é como que a gente pode colocar você num visto permanente da maneira mais rápida, mais barata e mais segura. Qual dessas estratégias é a estratégia menos arriscada? Qual que tem menos risco de mudar? Então, a gente sempre olha para essas coisas. Justamente para entrar em contato com a gente tem esse QR Code, eu não sei como é que vocês falam aí no Brasil, mas se você tirar a foto aí agora, você vai para um formulário para deixar os seus dados com a gente, com a nossa Study Division. A gente tem uma divisão de educação, onde a gente ajuda você a escolher o curso certo, a gente faz a matrícula no seu curso escolhido e a gente também, né, faz toda a parte da matrícula, do visto de estudante e tudo mais. Então, pega o nosso QR Code, tira fotinhos, é um formulário super curtinho, tem apenas algumas perguntas, e aí a gente entra em contato com você. Como eu falei, se você está entrando agora e não ouviu eu falando antes, a gente também não tem como abrir para perguntas específicas e pessoais durante o webinar, porque é muita gente e as perguntas ficam muito complexas, mas você pode mandar perguntas pela chat box e a gente entra em contato com você depois do webinar, a gente vai salvar essas perguntas e a gente vai poder te ajudar. Então, vamos lá, eu já dei bastante tempo para as pessoas entrarem, tem mais gente entrando, só mais um minutinho, só vou deixar mais um pessoal entrar e a gente começa. Bom, como eu disse, estou vendo bastante nomes aí que a gente já conhece, que já conversamos, já demos ideias de estudo com fins de migração aqui na Austrália, mas também tem muita gente que, né, nunca conversou com a gente. Então, esse ano, a nossa empresa completa 15 anos de vida, vamos até ter um baile de debutante, brincadeira, e há 15 anos a gente vem ajudando pessoas como vocês. O nosso maior foco é profissionais qualificados que já estão aqui na Austrália, sempre ou num visto de estudante ou num visto working holiday, que querem ficar mais, ou pessoas que ainda estão pensando em vir de fora da Austrália e que acabam vindo como estudantes também. A gente ajuda pessoas não só com vistos profissionais, a gente também tem bastante experiência com vistos familiares, quando uma pessoa casa com um australiano, ou quando o pai ou a mãe são australianos, e a gente ajuda também dentro do programa de Business Investors. Existem alguns vistos aqui para quem é empresário no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e está disposto a investir na Austrália. Então, a gente tem bastante experiência com esse tipo de visto também. Então, hoje o foco é falar de skilled visas, que são os vistos para profissionais qualificados, mas a gente pode ajudar vocês com outros tipos de visto também, tá? Nós temos um time de 15 pessoas, sendo que 7 são advogados ou agentes registrados de imigração, e a gente tem uma taxa de aprovação altíssima e nós somos super happy com essa taxa, a gente gosta de se gabar mesmo, tá? Quanto a mim, eu emigrei para cá em 96, então eu estou entregando a minha idade para vocês. Eu vim para cá em 1996 e nunca mais fui embora. Quando eu vim, eu já comecei a trabalhar com vistos de estudante e intercâmbio, desde a época que eu cheguei aqui, e em 2005 eu me registrei como a primeira brasileira a ser agente de imigração brasileira/australiana aqui. Então, desde então, eu venho trabalhando, antes mesmo de fundar a Bravo, em 2008, eu venho trabalhando com vistos e imigração aqui na Austrália. E também gosto de me gabar dizendo que eu sou uma das leading professionals aqui, como a gente fala. Eu sou examinadora do exame da OAB, que existe aqui para você virar agente de imigração. Eu também apresento
para Legal Training Australia, que é uma organização que dá aula para outros agentes de imigração, e gosto muito do que faço. Posso ficar aqui horas falando sobre imigração, vistos e legislação de imigração australiana, mas a gente só tem 1 hora para conversar. Então, vamos ao que interessa. Mas não se esqueçam, entrem em contato com a gente através do Code, porque é super simples, é só colocar nome, telefone, e-mail e o que você está querendo estudar, o que você está querendo fazer na Austrália, e uma das nossas consultoras entra em contato com vocês, tá bom? Como eu disse, como vocês devem ter visto no resumo do nosso webinar, da página de registro, nós vamos ser bem diretos ao ponto com vocês hoje, a gente não vai ficar enrolando a conversa. Então, quando eu digo que existe uma estratégia para entrar na Austrália com visto de estudante e ficar aqui, a gente está indo exatamente direto ao ponto, tá? Você pode vir direto com um visto permanente? Sim, é possível. Porém, ao longo dos anos, o governo anterior, a gente teve uma eleição aqui na Austrália no passado e trocou de governo, ao longo dos anos, o governo anterior foi reduzindo o número de vagas disponíveis e o que aconteceu? Isso dificultou o processo de alguém vir direto de fora da Austrália já com visto permanente. Quando o programa de imigração foi criado, qualquer um podia preparar um visto, um processo de visto, dar entrada e esperar o resultado sair. Não existia a necessidade de ser convidado pelo governo para fazer isso. Hoje em dia, desde 2012, existe um portão que se chama Skill Select, e esse portão escolhe pessoas para pedir o visto permanente. E não é uma escolha pessoal, não tem um ser humano fazendo essa escolha, é um robô que escolhe vocês baseado num teste de pontos, tá? Porém, o que o governo anterior fez? O governo anterior diminuiu de tamanha gravidade o número de convites disponíveis que ficou muito difícil, o robô só conseguia convidar pessoas que estavam no top do top desse teste de pontos. Então, isso virou uma opção quase impossível para muita gente. Então, mais do que nunca, nos anos do governo anterior, a gente utilizou essa estratégia Study to Stay para trazer pessoas para a Austrália e dar volta, não é uma palavra muito boa, mas contornar esse problema do convite e já estarem aqui e tentarem ficar na Austrália através de outros tipos de visto, que não exigiam esse convite. Desde que o governo desde que o governo atual entrou no poder, que agora a gente tem um governo do Labour Party, desde que o governo atual entrou no poder, esse número de convites aumentou no último ano fiscal, que acabou agora, dia 30 de junho, a gente teve mais de 50 mil pessoas convidadas. Então, ser convidado diretamente, já vir com visto permanente, virou uma opção possível. Mas é ainda a melhor opção? Sim, se você já fala inglês avançado e se você está disposto a esperar esse convite no Brasil. Porque na hora que se você não fala inglês avançado, nenhum desses vistos permanentes aqui é possível para você. Essa é momento de realidade número 1 do webinar hoje. Então, né, a gente fala takeaways. Quais são as coisas principais que você tem que levar hoje com você depois desse webinar? Número 1, você não consegue pegar nenhum dos vistos permanentes dentro do Skilled Program se você não tem inglês avançado. Essa é a realidade. O que você ouve por aí de blogueiros, mentorias, conversas no WhatsApp, nada disso é verdade. Você vai precisar ter inglês avançado para pedir esses 3 vistos permanentes. Se você for pedir um partner visa, porque você casou com um australiano, como eu estava falando antes, dentro do Family Migration Program, aí, óbvio, você não precisa fazer prova de inglês. Mas todos esses vistos aqui, tá? Com exceção do Student Visa, todos vão pedir que você tenha inglês desde intermediário forte para avançado. Então, se você já tem inglês avançado e está aí no Brasil, você já tem uma profissão em demanda e você está disposto a esperar o convite, que pode levar de 1 mês a 2 anos para sair, e não tem como você saber e estimar esse tempo, sim, você pode pedir um visto permanente direto, talvez, né? A gente vai ter que avaliar seu caso em detalhes, mas é uma possibilidade.
não ter que passar pela estratégia Study to Stay. Se esse é o caso, entre em contato com a gente, que aí a gente vai fazer uma consulta com você, que se chama Visa Action Plan, onde a gente vai avaliar se você tem tudo que o governo pede, explicar para você o que é que o governo pede, tudo que está envolvido nesse processo, time frames e também custos envolvidos para ver se você quer embarcar nessa jornada, porque é uma jornada. E a gente usa esse termo, a sua migration journey, porque é uma jornada. Agora, se você não tem profissão em demanda e ou se não tem inglês avançado, esse caminho é o caminho para você. Qual é esse caminho? Você tem que fazer matrícula em um curso estratégico, que nós vamos te ajudar a escolher também. Você vem com visto de estudante e a gente tenta te colocar, como eu falei, se possível, pular direto do visto de estudante para algum dos vistos permanentes. Se não for possível, aí a gente passa por algum dos vistos temporários, incluindo o Graduate Visa, que é um ótimo visto, e a gente vai conversar sobre ele, para quem vem como estudante, e a gente usa esse visto para levar você para um dos vistos permanentes. Se você já tem uma carreira que eu possa reconhecer através de um processo que é necessário para todo tipo de visto, chamado Skills Assessment, se você já tem essa carreira e já passaria nesse Skills Assessment, não é uma prova física na maioria dos casos, mas é um processo documental. A gente também já pode fazer isso enquanto você está no Brasil para adiantar as coisas, tá? Mas na maioria dos casos, a pessoa precisa dar, se não for uma garibada no inglês, precisa fazer um progresso muito grande, então a gente sempre tenta fazer com que vocês estudem inglês aqui. Muitas das perguntas que a gente recebe é: e se eu estudar, e se eu estudar no Brasil, fazendo inglês lá, adianta? Você vai levar 3 a 4 vezes mais tempo para aprender inglês e chegar no nível que a gente precisa, estando aí, do que se você vier para cá. E falo isso porque antes de mudar para a Austrália, eu também trabalhava com escolas de inglês aí no Brasil. Eu era gerente e professor em escolas de inglês e eu via meus clientes, meus alunos que iam estudar fora, voltavam com um progresso muito maior do que os que tinham ficado estudando nas nossas escolas. Então, essa é a realidade, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses vistos para vocês entenderem como é que funciona. O Skilled Migration Program se traduz para programa para profissionais qualificados. Então, a gente não dá nenhum desses vistos se você não é um profissional, se você não é qualificado. Eu tenho gente que entra em contato com a gente também dizendo: eu quero pedir o visto por pontos, mas eu não tenho profissão. Não dá. Esse visto é para profissionais e é para profissionais qualificados. Então, você já tem que ter uma profissão que faz parte de algum dos vistos aqui, ou você tem que adquirir essa profissão. Se você for começar uma carreira do zero aí no Brasil, ou for trocar de carreira, também não vale a pena começar aí, porque o governo australiano facilita, e é isso que eu quero que vocês entendam hoje também, tá? Então, takeaway number 2, o que levar do webinar, item 2. Primeiro, sem inglês avançado, não tem visto permanente. 2, o governo australiano facilita as leis para quem se forma aqui, tá? É possível imigrar sem se formar aqui, já trazer uma carreira de fora? Sim, mas existem mais caminhos para quem está aqui com visto de estudante, começando pelo próprio Graduate Visa, tá? Então, dentro desse programa, a gente tem 3 vistos que a gente chama de vistos por pontos, que são 2 permanentes, o 189 e 190, e um temporário 491. Então, quando eu digo Skill Select, eu estava falando daquele portão, tá, que o governo colocou. Antigamente, antes de 2012, eu podia preparar um processo para um cliente nosso, entrava no sistema da migração e dava entrada no processo de visto. Naquela época não tinha um sistema, alguns eram feitos no papel, eu tinha que mandar o pacote de documentos para a imigração. Hoje, graças a Deus, tudo é eletrônico. Ah, mas eu não tinha que esperar o meu cliente ser convidado, ser escolhido, ranquear com pontos, nada disso. O que aconteceu? A Austrália começou a ficar mais e mais e mais famosa com relação a esse plano de imigração, mais pessoas começaram a querer aplicar para morar e viver aqui, né? E muita gente também começou a
aplicar para esses vistos sem, na verdade, ter o que o governo pede. Então, muita gente entupiu o sistema, e o governo chegou num ponto e falou, ok, como que a gente vai gerenciar isso? E aí eles criaram esse portão que se chama Skill Select. Então, para esses 3 vistos, eu preciso colocar uma Expression of Interest no sistema Skill Select, esperar o governo identificar o seu caso e o robozinho achar que você tem pontos o suficientes para te convidar, e só então eu posso pedir esse visto para vocês, tá? Ah, na verdade, o teste de pontos, muita gente também pergunta, vou ter que sentar e fazer uma prova? Não. O teste de pontos é uma alocação de pontos para os seus atributos. Então, se você tem a idade certa que o governo quer, você ganha mais pontos do que uma pessoa mais velha. Se você tem um nível de inglês mais alto, você ganha mais pontos do que uma pessoa que tem um nível de inglês mais baixo. Quanto mais anos de experiência na sua carreira, mais pontos você ganha, e por aí vai. Então, né, uma pessoa, é um funil que o governo usa para conseguir colocar vocês né, numa triagem e escolher certas pessoas para não ter que dar visto para todo mundo, porque, de novo, todo ano a gente tem um número de vistos máximo para serem dados naquele ano fiscal, tá? Outra coisa importante, esses 3 vistos não requerem que você tenha uma oferta de trabalho na Austrália. Oferta de trabalho vai ser necessária para os outros 3 vistos dentro do programa, que são 482, 186 e o 494. Então, dentro do Skilled Migration Program, a gente tem 3 vistos por pontos, que não exigem envolvimento de um empregador australiano, e a gente tem 3 vistos dentro do Employer Sponsored Program, que exigem oferta de trabalho aqui. Sem oferta de trabalho aqui, você não consegue um 482, que é o visto sponsorship, muita gente conhece esse visto, não consegue o permanente por empregador, que é um 86, e muito menos o 494, que é um sponsor em área regional. Esse também exige uma oferta de trabalho, mas tem que ser numa área regional. Então, dentro do próprio programa, a gente tem 2 categorias de visto, tá? Importante saber aqui, todos os vistos que tem teste de pontos, tá? Então, 189 permanente, 190 e o 491, eles exigem que o aplicante, o candidato, tenha no máximo 44 anos. No dia que você faz 45 anos, você não pode mais pedir nenhum desses 3 vistos. Então, terceira coisa importante para levar hoje. Se você tem mais de 45 anos, infelizmente, você não vai poder pegar nenhum desses vistos aqui. Já o visto com o empregador é a mesma coisa se a gente olha o visto permanente 186 e o visto por empregador 494. O 482, Sponsorship Temporary, não tem máximo de idade. Então, muita gente vem para cá, começa a estudar, para estudar também não existe máximo de idade, e aí arruma um trabalho e vem conversar com a gente e fala, agora eu quero pedir o visto permanente, eu estou aqui no Sponsor 482 já há 4 anos. E aí a pessoa descobre que ela não pode passar do 482 temporário para um permanente 186. E a pessoa tem uma má surpresa. Então, se você já tem 45, muito provavelmente você não vai conseguir pegar nenhum dos vistos permanentes. A gente tem alguns itens de exceção quando a gente está olhando para o 186 ou para o 494, mas aqui não existe nenhuma exceção. E essas exceções são assim, quem está ganhando salários altíssimos, quem é médico e trabalha em área regional, quem está no setor acadêmico e é professor de universidade, são bem poucas exceções, tá? Então, se você também não tem 45, mas está quase lá, você vai ver aqui que a nossa estratégia, se você não tem uma carreira em demanda e não fala inglês avançado, para você passar por tudo que eu preciso que você passe para chegar num visto permanente, você tem que estar no máximo com uns 41 anos. Se você tem 42 ou mais, muito provavelmente não dá tempo de chegar aqui, tá? Então, de novo, sem inglês avançado, com mais de 45 anos ou perto dos 45, vai ficar difícil
para vocês seguirem adiante, tá? Então, tenham isso em mente. O governo, como eu disse, vai ter flexibilidades para quem está estudando aqui. Mas se você, olhando para essa estratégia que eu falei aqui, né? Vamos dissecar essa estratégia. Se você já tem uma profissão em demanda, você pode já fazer a primeira etapa de qualquer visto, processo de visto, que é o reconhecimento profissional, Skills Assessment, a gente oferece esse serviço, pode fazer isso para você, tá? Se você já fala inglês avançado, legal, você pode aplicar por visto permanente e esperar aí no Brasil, se você passar em todos os outros quesitos, mas se for necessário melhorar o seu nível de inglês, e de novo, eu não estou querendo pôr o nível de inglês de ninguém para baixo, tá? Mas é tão. As notas requisitadas para conseguir pedir um visto permanente direto são tão altas que mesmo quem fala inglês bem acaba tendo que estudar um pouco para chegar onde é preciso, tá? Se você já tem inglês avançado, se você, né, tem uma carreira em demanda, então vamos fazer uma consulta e colocar você na reta certa. Pode ser que você possa pular o visto de estudante. Agora, se você não fala inglês, mesmo tendo profissão em demanda, vamos ter que cuidar de um visto de estudante aí para você vir para cá. Nesse meio tempo, você já também já vai se adaptando, vai vivendo a vida na Austrália. E o que que acontece em muitos desses casos? Se você já tem uma profissão em demanda, a hora que seu inglês está bom, você acaba se colocando no mercado de trabalho. E muitas vezes você acaba não seguindo o plano que a gente criou, mas acaba pedindo esse visto aqui, Subclass 482 Sponsorship Visa, que alguma empresa australiana fala, a gente realmente precisa de alguém nessa área, você é bom, seu inglês não está ruim, a gente já quer te dar esse visto. E aí, nessa hora, novamente, é bom estar trabalhando com a gente, porque mesmo se a gente trouxe você num visto de estudante, a gente tinha estabelecido uma estratégia para você, o que que a gente faz nessa hora? A gente senta e juntos a gente avalia o que que é melhor para você. Aceitar essa oferta de trabalho e visto ou seguir com a estratégia que a gente sugeriu. E o que que a gente vai olhar? Qual visto está saindo mais rápido? Qual visto vai ser mais barato para você? Qual estratégia mais segura, que tem menos chance da imigração mudar as leis? E por aí vai, tá? Então, uma das vantagens de trabalhar com a gente e com a nossa divisão de estudos é que a gente vai estar de mãos dadas e cuidando de você até você chegar no visto permanente. Nesse meio tempo, muitas coisas podem e provavelmente irão mudar, mas a gente vai estar lá para realinhar a sua estratégia, tá? Se você, ups, espera que meus slides, yes. Se você tem uma profissão, mas a sua profissão não está em demanda, tá? Ah, você, de novo, né? Pode até estar com inglês avançado, mas se a sua profissão não está em demanda, você não consegue vir do Brasil direto para cá. Você precisa vir para cá e ou estudar alguma coisa nova e trocar de carreira e escolher alguma coisa que está em demanda, ou usar o Graduate Visa para ficar aqui através da sua profissão, mas depois de ter estudado aqui. Lembra, o governo facilita os caminhos para quem estudou aqui. Então, se você, por exemplo, trabalha com marketing ou trabalha com administração e essas carreiras não estão em alta demanda aqui, mas você vem para cá e faz um MBA ou faz um mestrado em marketing, mestrado aqui, já deixando claro, não é como um mestrado de pesquisa aí no Brasil, tá? Os mestrados aqui que a gente vai estar falando hoje são pós-graduações lato sensus, é o que a gente chama de Master by Coursework. São cursos onde você vai na aula, vai fazer trabalho e tudo mais. É uma pós-graduação de 2 anos. Se você vem e faz um Master Degree, um mestrado nessas áreas, você vai poder pegar o Graduate Visa no final. Conseguindo o Graduate Visa, você vai, muito provavelmente, se a sua profissão não está em demanda, a gente não consegue pedir aqueles vistos por pontos ainda, tá? A gente vai ter que olhar para o programa por empregador. Você vai pegar um trabalho na sua área, conseguir um visto de sponsorship, e depois de trabalhar
por um tempo, o que a gente vai fazer? Ou você vai pedir um visto por pontos numa área regional, que é onde todas as profissões praticamente estão em demanda, ou, se o governo cumprir a promessa que eles fizeram até o fim do ano, todas as profissões que dão direito ao visto de sponsor vão dar direito ao empregador, se quiser, dar um visto permanente para o funcionário em 2 anos. Então, quando isso acontecer até o fim do ano, o que vai acontecer? O relógio vai voltar no tempo em 2017, quando todos os nossos clientes, se não tinham profissão em demanda, a gente falava: vem estudar na Austrália, consegue um sponsor, depois de 2 anos na sua área trabalhando aqui, você consegue um visto permanente. E por que a gente falava: vem para cá como estudante para conseguir um sponsor? Porque é muito difícil você estar no Brasil e conseguir uma oferta de trabalho de sponsor à distância. Eu disse impossível? Não, eu disse muito difícil. A gente tem clientes que estão no Brasil e conseguem emprego aqui, mas geralmente são profissões que estão em demanda, são coisas mais específicas. Gente na área de veterinária, gente na área de ciências, engenheiro, pessoal de computação, etc. Então, se, de novo, sua profissão não está em demanda, você trabalha com marketing, com administração, alguma coisa assim, você dificilmente vai conseguir um sponsor não estando aqui. Então, entrando com visto de estudante, que vai te dar permissão de trabalho parcial, o normal é essa pessoa se colocar no mercado e acabar ficando aqui pela empresa, tá? De novo, ah, se você não fala inglês, você também não vai conseguir trabalhar na sua área. Então, é melhor, já que vai ter que vir para cá para arrumar um trabalho aqui fisicamente, vem estudar inglês no começo, para você pelo menos se situar. Porque você pode ser o melhor profissional de marketing do Brasil, se você não fala inglês, você não vai conseguir um trabalho legal aqui. Tá? A outra ah, estratégia que a gente tem é no caso de pessoas que ainda não têm. Meus slides estão indo tudo para trás. Ok. Se você, né, não tem uma profissão at all, então a gente tem 3 cenários aí. Ou você já tem uma profissão que está em demanda aqui, e a gente tem um caminho a seguir, ou você tem uma profissão, mas ela não está em demanda, ou você ainda não tem uma profissão. Nesse caso, você tem que vir estudar inglês, né? A não ser que você já tenha inglês avançado, estudar algo que está em demanda, e aí usar o Graduate Visa para também ficar aqui e ou se colocar no mercado de trabalho ou aplicar direto para um visto de pontos. Vai depender de como as leis vão estar quando você tiver terminado seus estudos, tá? Então, essas são as estratégias Study to Stay. Agora, novamente, se você tem mais de 45 anos, essa estratégia não funciona. Se você tem mais de 41, também não vai dar tempo. Se você não fala inglês, você tem que vir fazer inglês primeiro. Não tem como escapar, ok? Agora, uma das coisas que a gente falou que ia conversar com vocês hoje também é: estão havendo muitas mudanças aqui, e alguma dessas mudanças elas vão simplificar as coisas e elas vão fazer as coisas mais flexíveis e positivas para vocês. Então, o que está mudando, tá? Quando muda o governo aqui na Austrália, geralmente o governo novo olha para o que o governo anterior fez e começa a apontar tudo que eles acharam que está errado. Então, a gente teve o mesmo partido no governo por vários anos, desde 2013, tá? Então, eles ficaram no poder por 10 anos, e agora o novo governo está olhando para trás e falando: vocês fizeram isso errado, aquilo está ruim, aquilo foi mal feito, e uma dessas coisas é imigração. Então, eles fizeram uma review, que é tipo um inquérito, e apontaram que tem 37 coisas que têm que ser mudadas. Essas mudanças foram sugestões, a maioria não foi implementada ainda, tá? O que foi implementado, ou o que já foi anunciado, que vai facilitar a vida de vocês? Se vocês já estão aqui querendo migrar, ou se vocês estão ainda no Brasil pensando em começar a jornada de vocês. Vocês têm que olhar para o Graduate Visa, que foi expandido, e o governo criou uma lista com mais de 3.000 cursos que vão dar 2 anos extras. O Graduate Visa normalmente já dá para o estudante, no mínimo 2 anos de duração, de estadia, após ele se formar aqui,
E com essa extensão, tem gente que vai poder pegar até 8 anos de curso, é uma loucura, tá? Eu já vou explicar para vocês. Não é todo curso que dá direito ao Graduate Visa, então a gente vai também falar sobre isso, mas esse visto é um ótimo visto, a gente usa ele estrategicamente o tempo todo para pessoas ficarem aqui. Então, a gente está bem feliz com essas mudanças. Outra mudança importantíssima foi o que eu falei agora há pouco. Até o fim do ano, e o governo já anunciou oficialmente, mas não colocou em vigor ainda, até o fim do ano, todo mundo que tem visto de sponsor, independente se a carreira está em demanda ou não, vai poder pedir um visto permanente pelo empregador depois de 2 anos com o mesmo empregador. Então, hoje, a gente tem uma lista de profissões para o Sponsorship Visa que é bem vasta, mas essa lista ela divide profissões que estão em alta demanda e profissões que não estão em demanda. Então, as que não estão em demanda a lista se chama Short Term Stream, as que estão em demanda é a Medium and Long Term Stream. O que o governo vai fazer? E vai voltar a ser como era antes de 2017. Eles vão consolidar essas listas e não vai haver diferença. Se você consegue pegar um sponsor em marketing, em vendas, em administração, no que for, mesmo se não tiver em demanda, você vai ter esse caminho para pedir a residência permanente dali a 2 anos. Aí é nessa hora que muitas vezes a gente está conversando com o cliente fala: ah, então vai ser automático, eu pego a residência permanente automaticamente depois? Não, tá? Nunca na imigração australiana, com relação a visto, nada é automático. Tudo tem que haver um processo de pedido de visto. E esse processo de pedido de visto exige que você tenha ah, que você bata requisitos. Não tem como dizer, eu estou aqui há 2 anos nessa empresa, então me dá a residência. Não. Você vai ter que ter, como eu falei, uma idade máxima, vai ter que ter um nível de inglês novamente a ser provado, vai ter que mostrar uma série de coisas, tá? Mas esse anúncio foi um terremoto, e é um terremoto bom, se existe um terremoto bom, porque vai voltar, as pessoas vão ter muito mais chances de pegar residência permanente, tá? O outro anúncio que foi feito e já está em vigor, quem trabalha como cuidador de idosos pode pegar o sponsorship Visa, coisa que nunca existiu antes. Foi criado um novo caminho, onde essa profissão que nós precisamos desesperadoramente, aqui na Austrália, desesperadamente, a gente precisa, e não havia jeito das pessoas conseguirem um visto de trabalho por essa profissão. Agora há, né? E a gente vai conversar sobre isso também. Então, positive changes, como a gente fala. Uma mudança não muito positiva, mas que vai ser bom para vocês, foi a volta à restrição da permissão de trabalho para estudantes. Então, estudantes sempre, a vida inteira, desde que eu estou aqui, desde 1996, só pode trabalhar meio período. E por 1000 anos, esse meio período foi 20 horas por semana. Depois eles mudaram para 40 horas por quinzena, que dá no mesmo, mas às vezes não, tá? Durante a pandemia, nós ficamos com as fronteiras fechadas por quase 2 anos, o que foi uma decisão horrível, porque aí não entrou ninguém com visto de estudante, ninguém com visto Working Holiday Visa Backpacker, ninguém para ser sponsored. Então, nós ficamos sem ter pessoas para trabalharem no mercado de trabalho com vistos temporários. E o governo finalmente viu o que a gente já falava há milhões de anos, que não tem como o país funcionar sem essas pessoas que estão aqui temporariamente com permissão de trabalho. Quem são essas pessoas? Quem está com visto de estudante, quem está com visto de sponsor e quem está com backpacker visa, que é o Working Holiday. Então, a coisa ficou tão complicada que quando a gente abriu as fronteiras, em dezembro de 2012, o governo falou: vamos deixar os estudantes trabalharem as much as they want, né, ilimitados, porque senão a gente não vai ter como resolver essa falta de mão de obra. Então, em janeiro de 2022, eles abriram para os estudantes trabalharem quantas horas quisessem. Em 1º de julho, e aí está errado aqui, não é 11, é 1 de julho, voltou ao normal, mas voltou um pouquinho mais. Então, se você vier de estudante para cá, você vai poder trabalhar 24 horas por semana. Óbvio que isso não é tão bom quanto trabalhar quanto você quer. Porém,
o que que acontece? A maioria dos empregadores, a gente tem clientes que são empresas e que sponsoram pessoas constantemente, eles estão desesperados agora porque eles se deram conta, putz, meu funcionário John não pode mais trabalhar horas limitadas e agora ele só pode trabalhar 24 horas, eu preciso dele por mais horas. Como que eu faço para dar o visto de sponsor para ele? Então, isso acelerou as empresas falarem, eu preciso dar o sponsor para essa pessoa. Então, mais uma coisa boa, se você está pensando em vir para cá como estudante e a gente for usar o visto de sponsor na sua estratégia, tá? Se a gente for usar o Graduate Visa, como eu falei, vir estudar qualquer coisa aqui não dá esse visto. Só estudar inglês, por exemplo, não serve. Mas se você vier estudar ou um curso técnico numa carreira em demanda, ou qualquer curso em higher education, como a gente fala, que é bacharelado, mestrado e doutorado, você, contanto que o curso seja de pelo menos 2 anos, você consegue pegar o Graduate Visa no fim. Se o teu caminho for através de um curso técnico, né, você está estudando um trade, por exemplo, né, você está fazendo culinária, carpintaria, curso para ser eletricista, essas coisas que a gente precisa demais aqui, você pega o Graduate Visa e ele fica válido por 2 anos e te dá permissão de trabalho full-time. E aí a gente vai usar esse Graduate Visa para você pegar a residência permanente, como eletricista, mecânico, encanador, chefe de cozinha e por aí vai. Se você está estudando outras coisas, seja lá o que for, mas no nível de bacharelado, mestrado ou doutorado, se você estiver fazendo um bacharelado em tricô e crochê, o governo não está nem aí. Eles vão te dar o Graduate Visa, porque eles querem segurar pessoas que estudaram aqui na Austrália. Lembra que eu falei? O governo cria facilidades para quem está estudando aqui. Para quem faz um bacharelado, a pessoa ganha 2 anos de Graduate Visa, mestrado 3 anos e doutorado 4 anos. O que o governo anunciou agora é que se você escolher um curso de bacharelado, mestrado ou doutorado nas áreas de saúde, ciências, engenharia, TI ou educação, são as áreas que a gente está mais desesperado para arrumar profissional, você vai ganhar, além do que você já ganha normalmente com o Graduate Visa, mais 2 anos. Então, quem fizer bacharelado vai ganhar 4 anos ao invés de 2, mestrado 5 ao invés de 3, e doutorado 6 anos ao invés de 4. Então, assim, é um monte de anos aí para você ficar depois e ajustar a sua estratégia de migração. Mas o curso que você vem fazer tem que ser no mínimo 2 anos. Agora, tudo isso é ótimo, mas eu não quero que você fique 6 anos num visto de graduate. A gente tem que pegar esse visto e colocar você numa residência permanente o mais rápido possível, porque o visto permanente é um visto que vai te dar benefícios. Você vai ter direito ao Medicare, que é o SUS aqui do governo, você vai poder comprar casa e financiar, comprar carro e financiar, você vai poder, se você tem filhos, seus filhos vão para a escola pública sem você ter que pagar e por aí vai, tá? Então, de novo, Graduate Visa é um ótimo trampolim que eu vou usar estrategicamente para você, mas o fim, né, o objetivo não é o Graduate Visa, é pegar um visto permanente. Esses cursos, quando eu falo, né, área de saúde, ciências, doutorado, tudo bem, tem muitos desses cursos na lista, mas também tem cursos de TI, que muita gente no Brasil trabalha com TI, nós somos reconhecidos aqui na Austrália como uma nação boa para profissionais de TI, tem muitos profissionais de TI aqui no mercado que vieram do Brasil, e vocês podem ver aí que tem os cursos básicos de TI que levam a esse visto graduate mais longo, tá? Ah, novamente, se você está pensando em estudar alguma coisa desse sentido, usa o código QR que a gente colocou aí nos slides, eu vou colocar no final novamente, para entrar em contato com a gente, uma das nossas consultoras fala com vocês quanto custa esse curso, né, em que universidade e por aí vai. Porém, a gente vai mostrar alguns pacotes de curso hoje para vocês, tá? Como eu disse agora, os cuidadores de idosos também é um caminho para você, né? Para quem está no Brasil pode soar um pouco estranho, a gente está sugerindo esse caminho, mas muitos estudantes que vêm para cá sem inglês, eles começam a trabalhar na área de cuidar de idosos. Por quê?
Tem horário flexível, dá para coincidir com os horários de estudos e não exige um inglês muito alto. Então, muita gente acaba se colocando nessa carreira e acaba gostando, paga bem, e chega para a gente e fala assim: poxa, meu chefe quer me dar um visto de trabalho agora, e a gente tem que dizer, por anos, a gente disse, não é possível, esse cargo não entra nesse visto, mas agora entra, tá? E depois de 2 anos trabalhando no país, aqui na Austrália, com esse visto, nesse cargo, você pode também pegar um visto permanente. Então, considere essa área, tá? Então, se você vai virar para mim e falar assim, legal, eu não tenho carreira em demanda, ou eu não tenho carreira, o que que eu devo estudar na Austrália? A gente vai falar de trades, tá? Então, tudo que envolve construção, carpintaria, encanamento, ah, pintor, de paredes, não de quadros, tá? Eletricista, e tem também os trades fora de construção, que é mecânico de motores, mecânico de moto, mecânico de carro, chefe de cozinha e por aí vai. Esses cursos são mais mão na massa do que você ficar fazendo uma faculdade. Eles não são super baratos, mas eles abrem muitas portas de profissão também, porque essas profissões aqui ganham muito dinheiro, tá? E são caminhos sólidos, porque o governo, tudo que eu falei para vocês desses trades nunca saiu da lista de alta demanda. A gente, como eu disse, tem muita gente que vem fazer TI, porque já tem experiência nessa área ou gosta dessa área, e é uma área onde o futuro, né? Qualquer cargo de TI, a pessoa tem emprego garantido no futuro. A gente tem muita gente estudando culinária e a gente tem outras pessoas fazendo curso de educação e de social work. Aí a gente já começa a ver, a pessoa tem que fazer faculdade, né? E não é todo mundo que quer fazer um curso universitário ou que quer arcar com os custos, mas temos clientes seguindo essa área. Já a área de engenharia e saúde são maravilhosas e sólidas, a gente nunca vai deixar de precisar de profissionais nessas áreas. Porém, os cursos universitários já começam a ficar um pouco fora aí do poder aquisitivo do pessoal. Se você já tem uma carreira e ela não está em demanda, você vem fazer qualquer pós-graduação ou um bacharelado aqui, você também entra naquela estratégia que eu disse, que é: vem estudar qualquer coisa, bacharel ou mestrado, pega um graduate visa e a gente consegue te colocar num caminho para residência permanente. Pode ser que leve mais tempo do que, óbvio, alguém que está nos assistindo hoje e já é um engenheiro civil com inglês avançado, eu já vou conseguir fazer alguma coisa com essa pessoa, e em 1 ou 2 anos ela pode estar aqui com o visto permanente. Para quem vai fazer um mestrado, um MBA, depois ficar aqui no Graduate Visa por 5 anos, né? A gente não vai deixar você esperar 5 anos, mas aí você vai arrumar um trabalho, você vai ter permissão de trabalho full-time. Dali um tempo a gente pede um visto de sponsor, até você chegar no permanente, é possível, mas é um caminho mais longo, óbvio, do que quem já tem a residência, uma profissão em demanda, tá? Então, já que estamos falando de estudos, eu vou chamar a minha colega Vanessa, que vai entrar aqui comigo. Olá, essa é a Vanessa. Vamos ver se eu consigo fazer ela sair do mute. Olá. Noite. Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal que está na Austrália. E bom dia para quem está aqui no Brasil. Eu acho que eu estou dando Obrigada, um eco. Vanessa. Tá dando um pouquinho de eco, porque eu acho que tem duas de você. Você está ligada também num telefone, alguma coisa assim? Não, não, não. É estranho. Tá dando um pouquinho de eco. Vamos ver aqui. Deixa eu. Eu vou tirar a outra, Vanessa. Vamos ver o que que acontece. Tenta falar agora. E agora? Sim, Agora bem não melhor. está dando. Agora Melhor, tá então. ótimo. A Vanessa, então, é uma das nossas colegas aqui, consultoras educacionais. Ela está aí no Brasil e ela só atende quem está no Brasil precisando entender quanto que custa um curso, aonde estudar, como funciona a escola. Ela é a, quem hold this information, é a nossa guru de estudos dentro da nossa Study Division. A gente trabalha em parceria com a GoStudy e a GoStudy tem cursos assim desde inglês, né, Vanessa, até
doutorados Sim, em ciência. Então, a gente sim. preparou alguns pacotes aqui para ilustrar. Eu vou pedir para você dar uma conversadinha com o pessoal sobre cursos de inglês aqui na Austrália. Então, a Tá. gente vê aí, ó, você tem um monte de cidades. Eu recomendo que a pessoa venha fazer pelo menos por 6 meses e tem uns preços aí. Então, conta para a gente um pouquinho sobre esse curso, Vanessa. Tá, deixa eu dar um oi para o Nathan e acho que o Marito, tô em falta com você, né? Obrigada pela presença. Então, só para explicar pouquinho da Go Study, a Go Study é a maior agência de intercâmbio da Europa. Nós estamos em todas as cidades da Austrália e eu estou aqui no Brasil para estar dando esse apoio, né? Cuidando da divisão de estudos da Brava Migration. Então, quando vocês, né, já vou falar agora, quando vocês receberem um e-mail nosso, se cadastrarem, vocês vão ter lá o meu WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp. No WhatsApp também tem a minha agenda e vocês podem marcar uma consulta free comigo, tá? Não precisa pagar nada, a gente faz, às vezes demora meia hora, às vezes demora 1 hora, e não tem tempo ruim com a gente, não, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do curso de inglês. Como a Érica mencionou, eu também recomendo estudar 6 meses de curso, que você pode ir com visto de 8 meses. É um tempo bom para vocês se adaptarem no país, conseguir emprego e pagar até a próxima aplicação de visto já com o dinheiro que ganhou dos trabalhos na Austrália, né? Nós temos curso de inglês em praticamente todas as cidades. Outra coisa também que eu ia falar, às vezes a pessoa fala para mim que tem inglês avançado aqui no Brasil, mas a realidade é diferente, que quando chega na Austrália, todo mundo que começa o curso de inglês vai fazer um teste no primeiro dia de aula. E você tem que ser avançado em tudo, ler, ouvir, falar, escrever. Então, até para quem tem inglês avançado, por exemplo, que vai fazer um bacharelado ou um mestrado e que opta por fazer o inglês acadêmico antes, eles chegam, o feedback é muito bom, porque eles não se arrependem de ter feito um inglês acadêmico antes de fazer o curso. E como a Érica também falou, né, que para emigrar, vocês também vão precisar do inglês, inclusive, mesmo se for no IELTS General, que é uma nota baixa, mas você precisa aprender como você vai fazer a prova. Então, em inglês, eu falo que nunca é dinheiro jogado fora. Ainda mais que aqui no Brasil, a gente estuda, de repente, 2, 3 vezes na semana, no máximo 2 horas por dia, que é diferente estudar num país em língua inglesa de 20 a 25 horas por semana, tá? Beautiful. Dei um mute aqui para não ficar dando eco em cima de você. Legal. E aí, tem também super esse ponto que você colocou de, né, não tem. A gente não quer pôr o inglês de ninguém para baixo, mas muitas vezes a pessoa acha que tem o inglês avançado e quando chega aqui, na hora de fazer a prova necessária para pedir o visto, como eu falei, a nota é tão alta que precisa ser atingida que a pessoa ainda não está onde a gente precisa para o processo de visto permanente. Então, muitas vezes o cliente também né, faz a prova e fala, putz, eu achei que eu estava melhor, e aí resolve vir estudar também. Então, obrigada por ter colocado esse package aí para a gente, para o pessoal entender como é que funciona. Mas, assim, se você tem inglês básico para intermediário, 6 meses no mínimo para a gente conversar, conversa. Quem já tem inglês mais avançado, talvez menos tempo, né, Vanessa, dê para fazer, mas 6 meses é um tempo bom. Aí a gente E tem também tem uma coisa, deixa eu só falar uma outra coisinha do inglês, que é uma coisa bem legal. Quem tiver interessado em fazer um mestrado ou um bachelor, né? A maioria das universidades, elas têm um agreement ou com escolas de inglês ou na própria universidade, né? Eles têm um college que oferece. Então, você vai pagar o curso de inglês, mas você não vai pagar o primeiro semestre inteiro do mestrado, por exemplo. Então, como nós temos, assim, como a agência é muito grande, a gente tem agreement praticamente com todas as escolas, universidades e colleges da Austrália,
Então, a gente consegue oferecer para vocês uma opção bem legal dentro daquele valor que você está buscando, sem gastar muito antes de sair do Brasil. Super importante, super importante. E vocês têm mesmo, as opções que vocês vão ter são bem variadas, né? Então, super importante. Obrigada, Vanessa. O curso de cookery, né, é uma estratégia que muitos dos nossos clientes escolhem. É um curso super, como que a gente fala popular em português, Vanessa? É super em Super demanda, pop, né? super pop. Super pop, porque muita gente gosta de cozinhar, né? E aqui na Austrália a carreira de chefe ela é super bem vista, ela é uma carreira tem gente que, né, cria redes de restaurantes e o pessoal gosta de sair para comer fora aqui, tanto quanto no Brasil. Mas como aqui falta de mão de obra é enorme e os salários aqui da Austrália são, acho que o mais alto do mundo, teve uma pesquisa recente, a pessoa, né, acaba indo muito bem financeiramente se ela trabalha como cozinheiro, que é um nível abaixo do chefe, mas como chefe é uma carreira enorme também. E o australiano não quer trabalhar como chefe, o australiano quer ir ao restaurante. Então aí cria-se o quê? Uma carreira que está em demanda, sempre teve em demanda, vai continuar estando em demanda, é uma estratégia sólida. A maioria dos vistos de sponsor que a gente faz na Bravo Migration é para chefes, a gente tem cliente desde restaurantes pequenos até redes enormes de restaurante, de chefes que aparecem no MasterChef e tudo mais. Então, é uma aposta sólida, tá? Plus, é um curso legal de fazer, a maioria das pessoas gosta, mas você tem que gostar de cozinhar. Tem muita opção, como a Vanessa preparou aí, tem várias cidades, até na Whitsunday Islands, que nem eu sabia, Vanessa, existe uma escola de commercial cookery lá, um lugar paradisíaco. E, novamente, aí, um curso de inglês é uma questão de quanto tempo você precisa estudar para seu inglês ficar bom. Daqui para frente, olhando para os cursos profissionais, vocês precisam estudar pelo menos 2 anos, se a gente for precisar pegar o Graduate Visa, que no caso dos chefes precisa. Então, a Vanessa preparou esse pacote de preço aí para a gente. Você quer falar um pouquinho sobre esse pacote? Quero. Então, o commercial cookery, né, Érica, é muito importante que você, para poder aplicar para o visto, né, que a Érica citou, não é só fazer o Certificate for, tem que fazer o diploma, é um combo. Se não fizer, não consegue. O requerimento mínimo é IELTS Academic 5.5, né, 5,5, com nenhuma banda menor que 5. E a gente tem, como eu falei, uma gama de escolas com diferentes preços, então, dependendo da regional, é mais barato, ou em Sydney ou Melbourne, né, nos grandes centros, é um pouco mais caro, mas tudo vai depender daquilo que você, né, vamos falar do bolso, né, de quando você está pretendendo gastar. Se de repente você não quiser já fechar um pacote, você está offshore e não quiser fechar o pacote inteiro, você pode fazer só o certificado e depois aplicar para extension, né, para poder fazer diploma e ter, né, os requerimentos. Então, eu coloquei aí 2 anos e 3 meses em média, mas varia de escola para escola. Uma coisa bem legal também, que a Érica estava falando da culinária, né, da cozinha lá, os restaurantes na Austrália, eu acho, assim, na minha opinião, o lugar que eu pude ter contato com, assim, a comida, né, culinária do mundo inteiro, que eu sinto até falta aqui no Brasil. Então, assim, é muito legal. Eu falo mesmo para quem não sabe ainda se quer aplicar para uma residência no Brasil, para ir aprender. É, assim, um curso sensacional, assim, mas tem que gostar de ficar na cozinha. Verdade, verdade. A gente come bem mesmo aqui, tem um pouco de tudo. Você está É, certa. E o que a gente vê aí, então, né, é que se você escolhe essa estratégia e você vai começar do zero, você provavelmente tem que fazer um combo, como a Vanessa falou, e vir fazer inglês e depois o commercial cookery, porque se você está com inglês baixo, você não vai conseguir vir direto para esse curso.
Tem casos onde o nosso cliente vem direto? Tem, mas você vai ter que fazer essa prova e provar para a escola que seu inglês já está lá, né? Então, é um caminho muito... Desculpa, geralmente as escolas, né, elas têm para commercial cooker, você faz um placement test de inglês, né, da escola, ou com alguma escola parceira, e também curso vocacional tem data certa para começar, Sim, e você paga por termo, tá? O que é o termo? A cada 3 meses. Então, o termo são 12 semanas, tem escola onde você vai estudar 9 semanas e tem 3 de férias, ou estuda 10 semanas e tem 2 de férias. Então, algumas escolas, elas já pedem o pagamento antecipado de 2 termos, quando o estudante está offshore, e outras pedem um termo só. Aí as próximas datas vêm direitinho na carta de oferta da escola, você já vai saber quando que você vai ter que pagar, já vai estar recebendo em dólar, então fica tudo mais fácil. sim, super importante essa informação, Vanessa, muito obrigada. O outro super o caminho pop que a gente tem é na área de TI, tá? A área de TI tem 2 caminhos. Se você já tem experiência em TI, super importante de falar também, só voltando aqui um minutinho. Muitas vezes a pessoa vem falar com a gente e fala, eu já trabalho em restaurante no Brasil há anos. Difícil a gente conseguir seguir um caminho para você vindo direto como chefe daí. Geralmente a pessoa tem que vir estudar ou trabalhar aqui. Se você já tem experiência aí, o mais fácil é vir para cá para tentar se colocar no mercado de trabalho, tá? Mas hoje a gente está focando em estudo com fins de imigração. O caminho por TI, se a pessoa já tem pelo menos 5 anos de experiência e vem fazer um diploma, que é um curso VET, a gente consegue colocar essa pessoa no caminho que leva à residência permanente. Se a pessoa tem menos de 5 anos de experiência ou não tem experiência nenhuma, ela tem que fazer um bacharelado ou um mestrado. O típico cliente nosso que decide estudar TI é um cara que já fez uma faculdade aí no Brasil e está começando na área de TI ou tem algum tempo de experiência e resolve fazer uma pós nessa área para também mudar de carreira, que é, como eu falei, é uma boa decisão financeira e com relação à carreira, tá? Então, se a pessoa vem fazer, de novo, vocês estão vendo, duração, 2 anos de diploma ou 2 anos de mestrado. Tem também bacharelado, mas aí é para quem não tem nenhuma faculdade, né? Então, a Vanessa colocou uns pacotes aqui para a gente, também tem uma variedade aí de cidades, né? Tem alguma coisa que você quer falar sobre o diploma e o mestrado para nós, Vanessa? Tem. Então, eu coloquei essa opção de 2 anos, né, de curso de diploma de TI. É importante falar, Érica, que quando o estudante brasileiro termina o ensino médio, ele não entra direto numa universidade na Austrália, porque no Brasil o ensino médio é considerado Year 11, né, que é Year 11, né, o ano 11, e na Austrália Year 12, que é o ano 12. Verdade. A gente Então, tem um ano extra aqui, né? um ano extra, exatamente. Então, se você pensa em fazer um curso de bacharelado na Austrália, por exemplo, a gente tem uma opção de um diploma de TI por 6.400, é um ano só de curso, tá? Dividido em 4 termos, e o estudante, ao concluir esse curso, ele já entra no segundo ano do bacharelado, que são 3 anos. Então, ele paga mais barato o primeiro ano, né? E já entra no segundo ano. Então, faz um atalho. e depois ele consegue pegar o Graduate Visa, né, Érica? De 2 anos do Super importante. bacharelado, conseguiu um emprego na área, então... E seguir por aí. E tem do mestrado também, a gente, como eu falei, nós trabalhamos com várias universidades, a gente tem, assim, vários scholarships, a gente tem um master de TI também, que está 36.525. Então, assim, o curso inteiro. Então, se você for ver, às vezes, acaba sendo mais barato que algumas faculdades aqui no Brasil, que está um absurdo e paga por mês. Sim, tem isso. Muito bom Tem isso ponto. E o mestrado,
Como eu disse, precisa ser 2 anos também para a gente poder, se a pessoa já vem, né? O que a pessoa tem para entrar no mestrado, Vanessa? Você quer falar um Ela pouquinho tem, sobre isso? ela tem que ter, para entrar no mestrado, então, o que as universidades olham, tá? O nível de inglês, IELTS Academic 6.5, com nenhuma banda menor que 6, mas para a área de saúde é 7, por exemplo, a nursing, mesmo um diploma de nursing, ou de um mestrado de social work, ou um bachelor, é IELTS 7, o acadêmico, com nenhuma banda menor que 7. Então, eles são bem exigentes, principalmente com a área da saúde. Eles vão olhar o seu currículo, a gente tem que enviar para eles. Você tem que fazer uma carta, por que você está querendo estudar nessa universidade. Tem algumas universidades também, né, que aceitam quando a pessoa tem 10 anos de experiência, fez um curso de tecnólogo no Brasil. Detalhe, tecnólogo no Brasil não é considerado bacharelado na Austrália. Aí Super você tem que importante. você tem que fazer um formulário de trabalho para ver se eles vão te aceitar. Mas a gente dá todo o suporte com documentação, vai precisar do histórico acadêmico, original e traduzido, a gente tem que certificar tudo. Então, é um processo bem assim, minucioso, e a gente tem que ser feito com muita atenção. Tem a questão também, Érica, do mestrado, né, em pesquisa, que também não é aqui, como aqui no Brasil, ele também é pago, mas ele dá um tempo de graduate visa maior. Então, geralmente são 3 anos, você vai escolher um tema, né? Enfim, ele é um pouquinho mais complicado, mas também tem essa opção. Muito obrigada. E aí, ainda no assunto mestrado, né? A gente colocou aqui o MBA, porque muitas vezes a pessoa já tem uma carreira que não está em demanda, tem anos de experiência, mas aí pensa, poxa, eu quero emigrar, não quero estudar nada disso que você está me falando, eu quero ficar na minha área. O curso mais genérico em nível higher education que a gente pode oferecer e sugerir, na verdade, para alguém, é fazer um MBA bem basicão. Por quê? Porque ele é um Masters in Business Administration. Se você vier fazer ele por 2 anos, ele vai te dar direito a pegar um graduate visa no final, e com certeza você vai aprender alguma coisa relevante e útil para a sua carreira. Então, é um curso geral que leva a essas estratégias que a gente falou. Aí, com o Graduate Visa, eu vou sentar com você e falar, ok, você vai ter que trabalhar nessa área, nessa cidade, fazendo o quê e vamos fazer o quê com esse trabalho? Pedir um visto permanente pelo empregador ou pedir um visto por pontos porque a sua carreira nessa região está em demanda, o governo está dando facilidades para quem está nesse estado e a gente cria esse caminho. Então, tudo que a Vanessa falou que é o requisito para entrar naquele Master em Information Technology, a gente é o mesmo requisito para entrar no MBA, né? Ele é um mestrado. Então, você quer falar um pouquinho desse preço aí, Vanessa? E também as universidades, quando você vai fazer o mestrado, você tem as disciplinas, né, que são obrigatórias e as eletivas. Então, você pode escolher uma especialidade dentro do mestrado, tá? Então, isso que é muito legal. É importante. Tem alguns cursos que você faz que você já, ao se formar, você já consegue o reconhecimento da profissão na Austrália. Por exemplo, tem um Master de Business Information System, que ele já é acreditado pela Australian Computer Society. Então, assim, É importante. é. E esse preço também não é pago à vista, né? Não é pago à vista, geralmente é pago ou por semestre ou por trimestre, que é bem legal. Uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo quando a gente vai conversar sobre higher education, né, que é alguns diplomas, né, que são higher education, bacharelado, mestrado, doutorado, é que as universidades na Austrália, assim como no Brasil, elas aumentam de preço todos os anos. Tá? Então, algumas aumentam de 2% a 4%, outras aumentam 10%, só que não é
um ano depois que você começou, é na virada do ano. Então, tem universidade, por exemplo, que tem um termo começando em setembro ou novembro. Então, se você começar agora, em novembro de 2023, por exemplo, você vai pagar o valor de 2023. Só que em 2024, em fevereiro, você já vai pagar o valor de 2024. Então, isso é muito importante ter em mente. Tá, muito obrigada. E voltando para o mesmo nível de curso que a gente estava falando de chefe, né? A gente volta, sai da faculdade e fala sobre. O importante também é a gente dizer, né, Vanessa? Tem alguns cursos que não são em faculdades, apesar de ser MBA, bacharelado, tem algumas colleges, né, que Olha, oferecem esses cursos também. Mas que eu saiba, a diferença de preço não faz tanta diferença, né? E qualidade e tudo mais. Aí, com os trades, né, como chefe, motormecânica, a gente volta a olhar para o VET, que são cursos vocacionais, não vai ser numa universidade, vai ser numa college. E esse de motormecânica é um deles. De novo, para você ser reconhecido na profissão e poder pegar o Graduate Visa, vai ter que estudar 2 anos. Então, por isso as escolas combinam esse pacote de curso aí que a Vanessa deu para a gente. São 2 certificados, né, que é o tal do combo. Então, como é que funciona esse aí, Vanessa? Para estudante, né? Então, assim, é o combo. Se você não fizer o combo de 2 anos, você não consegue, né, seguir os requerimentos, né, para o visto. E é importante falar desses cursos da área de trading, porque para offshore, a maioria das escolas está pedindo ou para o estudante já ir com package de 2 anos, tem uns que são até de 2 anos e meio, ou fazer a prova do IELTS e apresentar a prova quando for aplicar para a escola. Tá? Então, para estudante onshore é mais tranquilo. Então, o estudante já está lá, já está estudando, e a gente sabe que o preço, né, geralmente é mais barato para onshore, e a aplicação do visto também ela é mais fácil. Uma outra coisa que eu queria falar, antes que eu me esqueça, sobre o Master, algumas universidades, se o estudante fez um diploma na Austrália, tá? Você tem um bacharelado no Brasil, você fez um diploma em TI, você quer fazer um MBA, por exemplo. Eles vão considerar esse ano, né, o ano que você estudou o diploma, mais os trabalhos que você teve na Austrália, para você entrar direto sem precisar fazer a prova de inglês. Mas, de novo, eu sempre recomendo, principalmente para estudante que vai fazer a universidade, fazer o inglês acadêmico, porque você vai ter que apresentar trabalho, tem gráfico, a tabela, que você tem que fazer a interpretação, tudo acadêmica. Ajuda mais, né? Tá com Ajuda esse nível de mais, inglês. Obrigada, Vanessa. E por último, a gente está olhando aqui o Age Care, que é essa nova opção aí que a gente colocou. Aí vocês vão falar, pô, a Erika está falando de 2 anos e aí agora tem um curso de 1 ano. O Age Care, ele é uma opção que o governo fez um fast track. O que isso quer dizer? É um atalho para quem está estudando e trabalhando nessa área. Eu não preciso de um graduate visa para vocês. O que eu preciso é que vocês completem o Certificate Tree in Age Care. E a Vanessa providenciou aí para a gente um que custa $9.800. Tem muito mais outras opções, né? Tem até curso em menos tempo, mas acaba sendo um pouco mais caro pelo que eu vi, então eu escolhi um aí geralzão. Esse caminho, você termina os estudos e você já pode pedir o sponsorship visa, que é o único visto que dá para pedir nesse cargo. Então, não tem como eu pegar um graduate visa, não tem como a gente partir para um visto de pontos depois. O único caminho é pegar um sponsor, ficar 2 anos, pegar o PR. E para pegar o sponsor, não precisa nem ter experiência, que é uma loucura. Só completando esse certificado já dá, né? Então, tem bastante cidades também, gostei de ver, Vanessa, porque eu achei que não ia ter muitas cidades aí, mas estou achando interessante. É bom ressaltar que, né, a gente tem o Intensive, né, do Educare, né, o Certificate Tree, Individual Support Aging, de 16 semanas, tá?
Mas é bom ressaltar que todos eles, inclusive de 16 semanas, têm um work placement de 120 horas, alguns 157 horas, e se o estudante já estiver trabalhando num aid care, a escola tem que aprovar, você continua fazendo o seu estágio, né, que é o work placement, no seu trabalho, no seu local de trabalho. Então, a chance de conseguir um sponsor ali, né, Érica, só aumenta, porque você já está trabalhando ali. A mesma coisa, estando ali no Master, no Bachelor, né, as universidades, eles conseguem, né, scholarship também, scholarship não, a work placement, e eu também já vi caso da pessoa estudar Bachelor in Business, que você vai ver, né, Érica, não tem muita opção, assim, se olhar no grosso. E essa estudante, ela fez o 485, ela fez o estágio no banco, aplicou o 485, trabalhou no banco, foi contratada, né? E depois, com essa mudança que teve com o Covid na Austrália, ela conseguiu, né? There you go, uma história de sucesso. História de sucesso, o que eu falo, cada caso é um caso, né? Não dá para generalizar. Não, mas, ótimo. Voltando, desculpa a bagunça, a gente tem várias cidades, várias lentes, né? Tempo de curso, e se precisar fazer um package com inglês, a gente também tem, que também é importante, né? Super. Falar bem inglês, entender bem inglês, porque esse curso, você vai aprender a abordar o idoso. Então, você tem que ter, né, um olhar de solidariedade para estar cuidando daquela pessoa. Você vai aprender tudo isso na escola. Então, é um curso bem assim, eu falo que é bem delicado e é um curso, eu admiro as pessoas que cuidam. Com certeza. Tem que ser uma pessoa especial para fazer esse curso e trabalhar nessa área. Mas super importante o que você falou do inglês, porque vai ter que ter inglês, não, como eu falei, não tem escapatória. A única escapatória de pedir visto sem inglês é o visto de partner para quem casa. A gente não vai estar usando isso como estratégia. E super importante já estar trabalhando durante o estudo, sim, apesar do visto não pedir experiência, porque não é qualquer, é importante notar aqui, não é qualquer empregador na área de aged care, na área de cuidadores de idosos, que vai poder dar o sponsor para vocês. A pessoa vai ter que achar um empregador que é parte de o que se chama um labor agreement, que é um acordo especial entre a imigração e aquela empresa, onde a imigração deixou aquela empresa dar visto de sponsor para esse cargo, porque esse cargo não faz parte do programa. Então, o governo está tão desesperado para achar gente para trabalhar nessas áreas que abriu essa exceção, mas essa exceção não é para todo empregador, tem que ser um empregador que passa por um crivo do governo. Então, agora que saiu essa lei, né, em maio, as empresas estão devagar entrando em contato com o governo e sendo aprovadas. Então, estando fazendo esse curso e já está trabalhando na área, se você está trabalhando num lugar que não é aprovado, você já tem que começar a procurar outro que seja para se agilizar por aí. Mas obrigada, Vanessa. E aí, antes de eu terminar essa longa conversa com todo mundo, fala um pouquinho para a gente sobre o visto de estudante, porque o visto de estudante, infelizmente, não é para todo mundo, né? Existem requisitos também, não é um visto impossível, mas às vezes, dependendo da situação de cada um, ele fica um pouquinho difícil. Conversa um pouco com a gente sobre o que o visto de estudante requer no momento e como é que está os pedidos de visto vindo de brasileiros. Tá. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para todos, que mesmo que você queira ir para a Austrália com a intenção de emigrar, jamais você vai poder escrever na sua carta que a sua intenção é emigrar. Por quê? O case officer, que é quem vai analisar o seu visto, ele é um funcionário do governo. Então, ele tem que ir lá ticando, né, tick the box, o que está pedindo. Se ele vê que você quer imigrar, ele vai negar seu visto, mesmo ele sabendo que a sua intenção, né, de fazer algum curso é imigrar. Então, né? Então, assim, você sempre tem que ter um vínculo com o país.
Então, você terminou o ensino médio, por exemplo, tem 30 anos, você não fez faculdade, mas você sempre trabalhou e você tem como provar, pode aplicar para um visto de estudante. Claro que a sua carta vai ter que ser bem detalhada, você tem que provar assim, os lugares que você trabalhou, colocar endereço, até uma parte do formulário que você tem que colocar o endereço, o nome do chefe, telefone de contato, tudo. Porque se precisar, a imigração vai ligar para confirmar. Se você terminou o ensino médio, não trabalhou, trabalha como autônomo, não tem nenhum vínculo, nunca teve vínculo empregatício, tem 30 anos, a situação é mais difícil. Eles não Sim. querem, porque vão falar, eu acho que você não é um estudante genuíno e você está usando o visto de estudante para poder permanecer na Austrália. Então, eles são curtos e grossos O e que não é tem... existe um connection, como a gente fala aqui na Austrália, né? Eles criam todas essas flexibilidades e facilidades na lei dos vistos permanentes para quem está estudando aqui ficar, mas na hora de provar o visto de estudante, eles querem ver se a pessoa tem intenção de retornar para casa. E uma das mudanças que foi sugerida naquela review, né, do programa todo, uma daquelas 37 recomendações, foi que deve-se parar de fazer isso e parar de exigir que o estudante prove que tem para o que voltar, mas que prove que ele está vindo estudar de forma genuína, querendo dizer, no momento eu quero estudar inglês, no momento eu quero fazer um MBA, o que vem depois só Deus sabe, porque eles criaram o programa dessa maneira, né? Fizeram ele mais flexível para quem está aqui, mas na hora do visto de estudante tem que ter essa conversa, né? Então é um pouco estranho. Tem, é bem estranho mesmo, inclusive na parte de documentação, né, do visto, além do COI, que é o comprovante de matrícula da escola, o OSHC, né, que é a comprovação que você comprou o seguro-saúde para o tempo de visto, porque se você estudar um curso de até 10 meses, você tem um mês de férias no final. Se é de 10 meses para cima, 2 meses de férias no final, você tem que ter toda a documentação provando que você trabalhou, que você estudou, você vai preencher um formulário do visto, você vai escrever uma carta de intenção e você vai enviar os documentos de suporte. O que o Case Officer vai olhar? Se a documentação, o formulário e a carta tá batendo. Se tiver alguma coisinha que ele achar que é mentira ali, por exemplo, você falou que você fez bacharelado, mas no seu documento da faculdade falou, não, você não entregou o TCC, ele vai falar, você mentiu. E para finalizar, o suporte financeiro, gente, por mais que vocês entrem no site da imigração, coloque o nome da escola, o nome do país, aparece lá, não precisa de suporte financeiro, está na legislação, né, Érica? Então, o Case Officer pode pedir o suporte financeiro. Então, a gente sempre... Tem que estar preparado, né? Pede, se já tem, já mostra, e se não tem, espera um pouquinho, junta o dinheiro para aplicar o visto, porque às vezes, quando eles pedem, pode ser que ele peça para você mostrar de 6 meses para trás, então aí fica mais complicado. Mas a gente tem, né, a divisão de aplicação de visto também, a gente faz todo esse acompanhamento, então tudo bem minucioso para ter sucesso, né, no visto, na aprovação do visto. Exatamente. Muito obrigada, Vanessa. E a gente conta com vocês nessa parceria de mãos dadas, onde a gente cria estratégia, pensa no melhor curso para cada pessoa e vocês ajudam tanto o nosso cliente quanto a gente a colocar essa pessoa no visto, no curso correto e em make sure que essa pessoa vai ter o visto aprovado, né? Então, vocês são a nossa Study Division e a gente tem esse time de especialistas aí pronto para ajudar vocês que estão, os clientes que estão buscando colocarem nossas estratégias em prática. A gente entende que não é uma coisa simples para muita gente, né? Mudar de país e começar a estudar é realmente um grande passo aí para muita gente, mas a gente está aqui para, de mãos dadas, fazer esse processo ficar cada vez mais fácil e simples. Então, a gente
pensa em alguns cursos que você pode utilizar. A Vanessa vai dar orçamento desses cursos para vocês, vai ajudar vocês com a papelada do visto de estudante, que é feito em conjunto por todos nós. Se você já tem inglês, se você já tem uma carreira em demanda, a gente oferece uma consulta com um agente registrado, Visa Action Plan, mas se você vai precisar estudar, a gente também oferece isso. Se a Vanessa achar em algum ponto que você precisa pontuar essa estratégia com a gente, ela recomenda que você faça a consulta com a gente. Muitas vezes a estratégia é clara, você só precisa chegar aqui e fazer essa consulta quando estiver aqui. Em qualquer caso, se você fizer a consulta com a gente e comprar um curso com a gente, fizer a matrícula com a Vanessa, vocês podem receber um reembolso de 50% das taxas pagas pela consulta, tá? Mas o mais importante é escolher o curso, veio para cá com visto de estudante, está seguindo uma estratégia criada pela Bravo Migration, nós vamos cuidar de você até o fim, juntamente com o pessoal da GoStudy, para que, se você for precisar fazer mais um curso, eles renovam esse visto para você e fazem o visto de estudante também. Se você já estiver pronto ao fim dos seus estudos para pedir um visto permanente ou um graduate visa, a gente vai avaliar se você pode realmente seguir e vai cuidar de tudo isso para você. Essa é a vantagem de trabalhar com a gente e estar coberto por todas as bases. Então, o QR Code está aqui, o QR Code continua aqui. Eu quero agradecer principalmente a Vanessa por ter ficado acordada até tarde aí para estar se bem que não é tão tarde, né? São 9h30 aí, ter dado a noite dela de terça-feira para nós, para trazer toda a experiência que ela tem com cursos e visto de estudante. Muito obrigada, Vanessa. E obrigada a todos, não, prazer, e obrigada a todos que vieram nos prestigiar hoje. Pega o QR Code, please, manda, entra no nosso formulário, que a gente vai entrar em contato com você na sequência, tá bom? Eu sei que tem algumas pessoas... Antes de você Claro, terminar, claro. rapidinho, mas é importante, gente. Olha, tem muita gente, eu sempre falo também para todo mundo, que tem blog, tem canal no YouTube, tem a página no Instagram, tem programa, só que não tem esse conhecimento de, né, quantos anos? 16 anos da Bravo, 15 da Bravo, 16 da GoStudy. Então, quando a gente passa alguma coisa para vocês, a gente realmente passa uma coisa séria, uma coisa que tem embasamento, estudada. Qualquer coisa que vocês ouvirem, às vezes pode me perguntar. Se eu não souber, eu vou falar para vocês fazerem uma consulta, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo, porque tem muito absurdo que a gente escuta, às vezes o estudante vai perguntar algumas coisas, e assim, é de cortar o coração. Pessoas que nunca qualificariam, com que foi vendido um sonho que não dá. Então, os takeaways de hoje, voltando lá para trás, super importante. Não adianta querer migrar diretamente se não tem inglês avançado. Se você está com quase 45 anos ou mais de 45, e é necessário lembrar que o governo dá muita facilidade para quem está estudando aqui. Então, hopefully, a gente conseguiu passar essa mensagem para vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu já recebi informação aqui que tem algumas perguntas que foram enviadas. A gente vai entrar em contato com vocês separadamente para responder essas perguntas. E, de novo, entra no QR Code, preencha o nosso formulário, que é super simples, vai levar 2 minutos e a Vanessa vai entrar em contato com vocês depois. E, se for necessário, ela vai encaminhar vocês para fazerem uma consulta com um dos nossos agentes registrados. Muito obrigada por passarem mais de 1 hora aqui com a gente. Obrigada, Vanessa, e uma boa noite a todos aí. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, Nathan. Tchau, Nathan.